Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, pois todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Aleluia. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde. Mas os olhos soberbos tu os abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Aleluia. Pois contigo posso atacar exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate. Aleluia. Tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os inimigos e os alcancei, e só voltei, depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Aleluia. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostravam submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Aleluia, aleluia. Esse salmo é grandioso. Salmo 18, ele fala grandemente ao meu coração, é um salmo grandioso. Toda vez que eu leio, eu sinto a presença do Espírito Santo. Toda vez que eu leio esse salmo, é como se o Senhor falasse diretamente comigo. É como se o Senhor falasse diretamente ao nosso coração. É como se o Senhor abrisse, é como se o Senhor, a cada versículo, é como se a voz do Senhor falasse ao meu coração. É grandioso esse salmo. É grandioso. Grandioso, tremendo, tremendo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Aleluia. Eu te amo, Senhor, força minha. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador.
Aleluia. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Aleluia. E serei salvo dos meus inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram. Quantas vezes nós estamos passando por um dia tenebroso, com muitas dificuldades. Às vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Às vezes é um problema de saúde. Às vezes é algo que está acontecendo, atuação no nosso serviço, convivência com pessoas. Muitas vezes são problemas que surgem do nada, problemas que nos pegam muitas vezes desprevenidos, né? Na verdade, o problema sempre nos pega desprevenido porque nós não estamos preparados, nós não estamos esperando que venha alguma coisa. E aqui ele fala, laços de morte me cercaram. Quantas vezes nós escutamos uma situação que nós pensamos, meu Deus, não tem jeito. Essa situação não tem condição, eu não tenho condição de fazer essa situação. Como que eu faço isso dar certo? Como que eu faço, Senhor, para que isso aconteça? Senhor, isso não é para mim. Eu não tenho condição de fazer isso, Senhor. Como que eu faço isso, Senhor? Não tenho condição de fazer. Isso não é para mim. Senhor, como que eu consigo lidar com essa situação neste momento, Pai? E aí o Senhor vem e mostra o tamanho do seu amor, o tamanho do seu cuidado, o tamanho do seu afeto para conosco. Ele olha assim para aquela situação e ele pensa, ali está o meu servo, ali está aquele que vem clamando, ali está aquele que eu conheço, ali está aquele que, mesmo na dificuldade, mesmo no momento de desespero, ele não se afastou de mim. É incrível. O amor do Senhor, ele é algo que ainda não consigo mensurar. É algo que eu ainda não consigo mensurar. Tamanho amor, tamanho tremendo. Torrentes de perdição me impuseram terror. Quantas vezes a nossa mente, o nosso próprio pensamento nos bloqueia. Nós, ali naquela situação, diante do momento que nós precisamos tomar uma decisão, a primeira coisa que quando nós não temos confiança no Senhor, quando nós não temos ali essa intimidade, essa proximidade com o Senhor, a primeira coisa que vem sobre nós é o quê? Eu não tenho condição. Isso não é para mim. Senhor, eu não tenho condição. Já foi decretado essa situação. Eu não consigo sair dessa situação. Essa situação já houve um decreto do médico. Ele já falou que não tem mais jeito. Eu vou aceitar. Não. Nós servimos a um Deus de impossível. É um Deus tremendo. É um Deus que ele chega na onde tem morte, onde coloca a vida. A passagem mais linda da Bíblia é quando Jesus é confrontado em relação a Lázaro. Porque Jesus era muito amigo de Lázaro. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta, amava Maria. Eles eram amigos. Quantos amigos nós amamos em Cristo Jesus? Quantas pessoas nós amamos em Cristo Jesus? Eu imagino Jesus ali naquela situação de Lázaro, sendo confrontado. Mas por que você não veio antes? Por que você não chegou? Se você tivesse chegado, isso não tinha acontecido. E Jesus, naquela calmaria, Jesus falou, todo mundo para fora. Todo mundo para fora. E aí vai Jesus até a entrada do túmulo de Lázaro e fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Meu Deus, eu imagino aquela situação ali, hoje, já debaixo da graça. Eu imagino Jesus vendo aquela situação. Jesus chorou.
Eu imagino Jesus ali com Marta e Maria naquele sofrimento. Jesus já vinha naquela, né? Porque Jesus não estava ali próximo, Jesus também estava distante fazendo missão. E hoje nós olhamos para os missionários, as pessoas que estão em outros continentes, em outros locais fazendo missão, que é uma coisa grandiosa, é uma coisa linda. E nós não imaginamos a dificuldade que esses missionários muitas vezes passam. O que esses missionários muitas vezes vivem. São situações que, mesmo se nós quiséssemos colocar aqui, são situações difíceis. Então nós imaginamos Jesus naquela situação, numa situação difícil, entre fazer a missão e entre o amigo, entre retornar para ver o amigo. E Jesus ali com aquela calma, ele fala: calma, calma, Lázaro, vem para fora. Muitas vezes o problema, muitas vezes o que nós estamos passando é só confiar no Senhor. Quando nós estamos imersos numa situação, quando nós falamos confiar no Senhor, muitas vezes, para quem é cético, mas como que eu vou confiar em algo que eu não consigo ver? Como que eu vou confiar em algo que eu não consigo tocar? Como que eu vou ter certeza que esse Deus está me escutando? Como que eu vou ter certeza se esse Deus está me ouvindo? Durante muito tempo eu também pensei isso. Durante muito tempo eu também imaginei dessa forma. Durante muito tempo eu tinha essa visão. Como que eu vou confiar em algo que eu não estou vendo? Como que eu vou acreditar nessas promessas que a Bíblia coloca sobre a nossa vida, que o livro da vida traz sobre a nossa vida, sendo que eu não tenho esse Deus? Eu não vejo. Até que um dia ele me encontrou. E ali foi como quando ele tivesse encontrado a mulher samaritana. Foi como se ele tivesse encontrado a mulher samaritana à beira do poço. Eu tinha sede, eu tinha fome, só que eu não sabia do que eu tinha sede, do que eu tinha fome. Eu não sabia. A minha vida era uma vida vazia, era uma vida inconstante, era uma vida assim que não existia vida. E quando eu conto isso muitas vezes para muitas pessoas, parece algo inventado, mas não é. Quantas pessoas estão em vida, mas estão mortas? Estão mortas para obras da carne, estão mortas para tudo. Estão mortas para tudo. Quantas pessoas estão mortas? Estão mortas nas obras da carne. Quantas pessoas estão mortas buscando um preenchimento de um vazio que elas sentem, sem saber que preenchimento é esse. E aí as pessoas se jogam em coisas fúteis. As pessoas tentam preencher de todas as maneiras as lacunas que elas têm, mas é um preenchimento momentâneo. É um preenchimento ali só daquele momento. Depois que passa aquela euforia, depois que passa aquele momento de êxtase, o vazio volta da mesma forma. Da mesma forma. E é um vazio tão profundo. É um vazio tão profundo. É uma carência. É uma carência materna, é uma carência paterna. E aí nós passamos a ser juízes, a ser julgadores, porque nós passamos a culpar o pai que foi ausente, a mãe que foi ausente, o irmão, a vizinha, o cachorro. Nós passamos a culpar todo mundo. Porque isso gera uma revolta, um sentimento de inconformidade. Aí nós abrimos uma rede social, nós abrimos um Instagram, nós abrimos um YouTube, como eu fazia. Nós abrimos ali uma rede social, nós abrimos ali um YouTube, uma rede social, né? E aí nós vemos ali uma vida perfeita, uma vida criada, uma vida perfeita.
Só que aquela vida ali, muitas vezes é uma história muito bem contada. É um produto de venda. É um produto de venda. Quer vender uma imagem e muitas pessoas compram. Porque nós queremos um processo rápido. Nós queremos uma solução momentânea. Nós queremos uma solução para ontem. Porque nós estamos acostumados com urgência. Porque na nossa mentalidade doentia, nós queremos um processo que não seja doloroso, porque passar pela prensa é doído, enfrentar um problema é doído, dói na alma. Muitas vezes nós não estamos ali em comunhão com o Senhor para que essa dificuldade, para que ela realmente não seja uma dificuldade, mas uma pedrinha que você vai passar por cima. Agora, quando nós estamos aliançados com o Senhor, quando nós estamos aqui crentes, quando eu conheço quem eu sou, quando eu conheço a minha real identidade, quando eu aceito as promessas que o livro da vida tem para mim, quando eu reconheço, quando eu leio, quando eu conheço, quando eu sinto o Espírito Santo chegando perto de mim, tudo muda, tudo muda. Nós temos uma força, igual Davi teve para enfrentar Golias, uma força que essa força ela vem, que muitas vezes não é nossa, é o Senhor que coloca na nossa vida, é o Senhor que coloca sobre nós. Por isso, quando nós passamos por esses dias de dificuldade, quando laços de morte nos cercarem, quando torrentes de perdição nos colocarem em terror, quando cadeias infernais nos envolverem e tramas de morte nos surpreenderem, que nós aprendamos a colocar no colo do Senhor. Senhor, esteja comigo nessa situação, esteja à minha frente, vá comigo, Senhor, vá comigo, esteja comigo, Pai, esteja comigo nessa muralha, esteja comigo, Pai, diante desse problema. Eu te apresento, Pai, o meu problema, a minha situação financeira, eu te apresento, Pai, o meu problema de saúde, eu te apresento, Pai, a minha casa, meu casamento, os meus filhos. Esteja comigo, Pai. Esteja comigo. Esteja comigo. Muitas vezes nós também só acostumamos a pedir, mas nós não agradecemos, porque o Senhor já está conosco. O Senhor nos olha. O Senhor está conosco o tempo todo. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele nos conhece por completo. Ele está conosco até quando nós estamos pecando. O dia que eu parei para pensar nisso, o dia que eu parei para pensar, o Senhor está comigo quando eu estou pecando, quando eu estou fazendo algo ruim. Bem no começo da minha conversão, quando isso veio quando isso veio de confronto à minha personalidade, eu falei, meu Deus, Ele está aqui quando eu estou mentindo. Quando eu estou contando uma mentirinha desse tamanho, não fui eu, não fiz, eu não deixei o copo aí, foi outra pessoa que deixou. O Senhor está comigo ali vendo, não, você estava aí. Você que colocou o copo aí. Como você está falando que não foi você? Que serva é essa que está me servindo? E esse confronto doeu, porque eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que medir o que eu falo, eu tenho que medir o que eu converso, o que eu penso, como que eu passo por determinadas situações. Não que nós sejamos santos, mas se nós pararmos para analisar, o Senhor está comigo o tempo todo. Se Ele está comigo o tempo todo, Ele está vendo quando eu estou roubando, Ele está vendo quando eu estou desviando alguma coisa, quando eu estou mentindo, quando eu estou julgando, quando eu estou olhando para o meu irmão numa determinada situação, quando eu estou vendo ali aquele irmão passando pela prensa, passando por uma dificuldade, quando eu estou vendo aquela situação ali e o Senhor está ali comigo quando eu estou, em vez de apoiar esse irmão, em vez de orar, Senhor, ora pela vida do José, que está passando por uma situação agora delicada, Pai. Olha pela família dele, Pai, pelos filhos dele. Que o Senhor alcance aquela vida, Pai. O dia que eu comecei a mudar o modo que eu falei, o modo de ver, porque todos nós somos impuros. Porque eu aceitei Jesus, porque eu passei pelas águas, porque o Senhor me alcançou, porque eu tenho o Espírito Santo, quer dizer que eu já tenho um lugar lá no céu? Não.
Não, não. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Se eu aceitei Jesus, se eu estou ali diante do Senhor, se eu reconheci Ele como meu Senhor e Salvador, se eu reconheci Ele como meu Senhor e Salvador, a minha responsabilidade é maior ainda. Porque eu tenho que resplandecer Jesus em cada ação que eu faça, em cada situação que eu faça. A pressão, a opressão, ela vai vir. O dia mau, ele vai vir. As situações ruins, elas virão. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa diante do Senhor e ser uma pessoa diante das situações. Não. Pelo contrário. Se eu sou serva do Senhor, eu sou uma pessoa só em todas as situações, porque eu sou nova criatura, eu não sou mais criatura, eu sou filha agora, na realidade. Se eu sou filha, eu sou co-herdeira com Cristo Jesus. E se eu sou co-herdeira com Cristo Jesus, eu tenho que levar as boas novas, eu tenho que levar as pessoas, eu tenho que alcançar as pessoas para Jesus. O que nós temos feito daquilo que nós temos recebido do Senhor? O que nós temos feito daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida? O que nós temos plantado? O que nós temos plantado? O Senhor tem colocado grandemente sobre as nossas vidas muitas situações em que nós podemos ali levar o amor do Senhor, mas muitas vezes nós nos travamos, muitas vezes porque fulano vai me julgar, porque fulano vai fazer não sei o quê, e aí aquela situação passa, aí depois que passa, nossa, eu devia ter ido. Eu tenho uma amiga muito querida, o Senhor está tocando no meu coração agora, e meu Pai amado. E nós crescemos juntas. Nós temos 1 ano de diferença uma da outra. Nós éramos vizinhas. Eu amava muito a vida dela. Só que as distâncias, o percurso da vida, né? Ela casou, eu casei, cada um vai para um lado, né? Quando eu ia na casa da minha mãe, muitas vezes eu não a via. Ela adoeceu. Ela teve câncer. Eu não sabia. Eu realmente não sabia. A mãe dela também teve a mesma doença. A mãe dela também teve a mesma... A mãe dela também teve a mesma doença. E eu não sabia. Eu realmente não sabia. A mãe dela faleceu, né? A mãe dela faleceu tem mais ou menos uns 2 meses. E eu fui no velório da mãe dela, né? Que nós crescemos juntas. E quando a mãe dela faleceu, aquilo ali já me abalou muito, porque ela era uma pessoa muito querida. Era uma vizinha muito bondosa. Sabe aquela pessoa que ela ajuda todo mundo? Ela não tá lá, ela não sabe da sua vida, mas ela sempre foi auxiliadora. Eu acho que eu não conheço uma pessoa no bairro, na rua que nós moramos, que ela não auxiliou de algum modo. Muito querida, Dona Lourdes. Então, ela auxiliava os vizinhos, ela era muito amorosa. No meu casamento, ela foi na casa da minha mãe, ela fez uma panela de carne louca, né? Que eu casei no sábado de manhã cedo, no civil, e à tarde nós fomos para uma chácara, nós tivemos o almoço, ela não foi. Eu não ia ter bolo de casamento, eu nunca esqueci isso. Eu não ia ter bolo de casamento. E eu não ia ter. Na época, assim, eu não tinha muito apego a muita coisa, assim. Nós queríamos ostentar para outras coisas, mas em situação básica a gente não tinha muito apego, nem meu esposo. E aí eu não ia ter bolo de casamento. Ela conversou com as irmãs da igreja dela, porque ela era da congregação. E ela era da obra da piedade da congregação. Hoje eu entendo, na época eu não entendi. E as irmãs fizeram um bolo. Eu vou ver até se eu consigo colocar a foto do bolo. Era um bolo. Elas fizeram um bolo gigante, do tamanho de uma mesa. A coisa mais linda.
tô contando aqui uma coisa banal, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque ela não era meu parente. Ela não, assim, ela me viu crescer, mas nós tínhamos afeto, mas, gente, ela fazia isso por qualquer pessoa. O velório dela tinha tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, tanta gente, tava muito bonito, tava muito bonito. E fazia muito tempo que eu não via essa minha amiga, né? Você imagina que a pessoa tá bem, que tá tudo bem com a vida dela, né? Você vai perdendo o contato, você imagina que tá tudo bem, tá correndo tudo bem. O nosso pensamento é esse. Quando eu cheguei lá, ela estava na cadeira de roda. O câncer que ela tinha já tinha avançado, era um câncer nos ossos, o câncer estava bem avançado e o câncer já tinha ido para a cabeça. O irmão dela conversou comigo, explicou que ela estava fazendo um tratamento experimental, vinha um medicamento dos Estados Unidos. E aí, aquilo ali me doeu muito, muito, muito. E eu pedi perdão para ela ali. Eu falei, olha, quando passar esse tempo da sua mãe, eu vou marcar e eu vou na sua casa. Eu não sei onde você está morando, mas eu vou conversar com seu irmão, eu vou ver se eu consigo saber onde você está morando. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. A mãe dela faleceu e agora, em sequência, ela também faleceu. Não deu tempo de eu ir da casa dela. Não deu tempo de eu encontrar com ela. Às vezes o Senhor nos coloca diante de algumas situações para aquele momento. Para aquele momento. Naquela hora ali eu pedi perdão para ela, porque eu realmente não sabia o que ela estava passando, que eu ia orar por ela. Realmente eu fiz isso. Que eu ia orar por ela, que eu interceder pela vida dela. Que Deus ia fazer o que fosse melhor, que o Senhor estava à frente daquela situação. Mas mesmo quando ela faleceu foi muito difícil. Doeu muito. Doeu muito, muito. Eu sabia que era a mão do Senhor, porque o Senhor tem sempre coisas boas para a nossa vida. O Senhor não quer que a gente sofra, o Senhor não quer que a gente passe por determinadas situações. E ela estava sofrendo muito. Eu estava sofrendo muito. Então, às vezes, o Senhor quer que a gente aproveite aquele momento ali, naquele local, naquela hora, para aquela pessoa que a gente está falando, para aquela pessoa que nós encontramos ali. Então, às vezes, nós temos que falar do Senhor na situação mais difícil, na situação mais difícil. Às vezes, nós temos que falar do Senhor no momento mais doloroso, no momento mais doloroso. Há um tempo atrás, eu vi na rede social um senhor, ele tinha falecido. E a família se juntou e no velório dele eles estavam evangelizando, porque era um pedido do Senhor. O senhor que tinha falecido, que pediu que os parentes evangelizassem e falassem do amor de Deus no velório. Lindo, lindo. Até no último momento, o amor pelo Senhor se sobressaiu à dor. O amor pelo Senhor sobressaiu à dor. Quando nós deixamos o Senhor ser o primeiro em qualquer situação, por mais difícil que seja, o Senhor se sobressai. Aquele momento, o amor do Senhor se sobressai aquele momento. Lindo, lindo, lindo. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. No nosso íntimo, no nosso secreto, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós nos colocamos diante dele, sem máscara, sem nada ali, sem nada, o Senhor nos ouve. O Senhor volta os seus olhos para nós. É lindo isso, é lindo. Ele está ouvindo quando nós estamos tanto agradecendo quanto pedindo, quando ele também está nos ouvindo quando nós estamos murmurando, quando nós estamos reclamando.
Por isso, nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca, porque a nossa boca sai vida e também sai morte. Vamos vigiar, vamos cuidar. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Uau! Imagina a cena. O Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor ouviu o seu momento de desespero. O Senhor é o justo juiz, a Bíblia já fala. O Senhor é o justo juiz. Se Ele é o justo juiz, Ele intercede, Ele está ali acompanhando o seu pedido, a sua petição. Ele está ali acompanhando. E nessa hora, o Senhor veio a seu favor. Imagina, naquela situação difícil. No momento ali que você está clamando ao Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me auxilia, Ele desce. Uau! Como diz minha apóstola, uau! Ele desce. Uau. E sobre os seus pés, densas nuvens. Imagina a cena. Imagina a cena. Ele desce. Sobre os seus pés, densas nuvens. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto. Daquela escuridão, o Senhor fez um manto e se ocultou. Uau! Nossa! O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. E houve granizo e brasas de fogo. Muitas vezes, diante de algumas situações, diante de algumas causas, em que nós muitas vezes somos julgados, em que nós muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Quando nós passamos a servir o Senhor, muitas vezes vão acontecer situações em que nós vamos ser confrontados. Vão acontecer situações onde nós mais sentimos dor, onde nós mais sentimos ali, onde nós mais somos presos, onde nós mais estamos ali presos. Por quê? Porque é onde nós mais colocamos nosso afeto um dia, onde nós mais nos direcionamos. No meu caso, comigo aconteceu em relação ao que as pessoas ao meu redor pensariam a meu respeito. Há pouco tempo atrás eu fui vítima de uma fake news. Levantaram uma situação na internet em que eu seria uma pessoa ruim, vamos dizer assim. E isso, se fosse antigamente, no meu velho eu, me incomodaria muito. Isso seria uma coisa que, nossa, eu iria confrontar, eu iria atrás, Eu fiz um boletim de ocorrência, obviamente, mas não é algo que me doeu, porque eu sabia que era algo mexendo com o meu velho eu. Era algo que estava confrontando a velha Priscila, não a nova velha. Porque o que as pessoas ao meu redor pensavam a meu respeito, aquilo me incomodava muito. Aquilo era terrível, você ser julgado por algo que você não fez. Eu tenho um senso de justiça altíssimo, então eu tinha que ser justa, tinha que resolver tudo muito rápido. E hoje não. Essa situação aconteceu num processo de jejum. Eu tinha aberto meu primeiro dia de jejum, esse levante veio, essa situação se levantou sobre a minha vida. E eu sabia que não era, algo que fácil, mas eu intensifiquei a minha oração. E ali o Senhor quebrantou meu coração, ali o Senhor colocou sobre o meu coração uma tranquilidade, uma calma, porque Ele é o justo juiz.
Se eu sou filha do Senhor, se eu sou co-herdeira com Cristo Jesus, eu estou sendo justa, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo que eu estou andando pelas suas veredas, eu não estou desviando nem para a direita nem para a esquerda, estou obedecendo ao seu mandamento. O Senhor vai julgar a minha causa. O Senhor vai julgar a minha causa. Eu não tenho que ir lá fazer mal para quem me fez mal, não porque eu estou desejando isso para a pessoa, não, jamais. Eu não tenho que ir lá. Pelo contrário, eu oro para que o Senhor alcance essa pessoa. Senhor, essa pessoa que me fez mal, essa pessoa que me magoou, essa pessoa, Pai, que um dia colocou uma ferida no meu coração, essa pessoa que um dia trouxe para minha vida essa tristeza, essa pessoa que um dia me ofendeu, essa pessoa que um dia me traiu, essa pessoa que um dia foi meu amigo, mas não foi, essa pessoa, Pai, que um dia contou maldades a meu respeito, essa pessoa que levantou uma calúnia, essa pessoa, Pai, que um dia usou da minha boa vontade. Eu te apresento ela agora neste momento, Pai. Que seja feita não a minha, mas a sua vontade, Pai. E que o Senhor alcance a vida dela, que ela tenha um encontro genuíno com o Senhor, que ela tenha o mesmo encontro que eu tive, Pai, e que ela aprenda a amar o Senhor, que ela ame o Senhor além de todas as coisas. Que o Senhor alcance a vida dela, a vida da família dela, que o Senhor faça um renovo, uma transformação na mente, no corpo. O meu pedido é esse. O meu pedido é esse. Nós estamos em um mundo que tudo é ferro e fogo. Se a pessoa feriu, eu tenho que ir lá ferir. Se a pessoa me machucou, eu tenho que ir lá machucar. Porque o pensamento imposto é esse. Só que nós somos luz desse mundo. E se nós somos luz desse mundo, nós andamos na via contrária. Nós andamos pela fé. E se nós andamos pela fé, nós temos que profetizar aquilo que nós ainda não estamos vendo, aquilo que nós ainda não estamos vivenciando, aquilo que nós ainda não palpamos. Porque o Senhor e o amor do Senhor é maior que qualquer situação. Maior que qualquer situação. Maior que qualquer situação. E para o Senhor não há nada impossível. Não há impossíveis para o Senhor. E também não há impossíveis para aquele que crê. Para aquele que coloca a palavra do Senhor acima de tudo. Acima de tudo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ui. Atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Aleluia. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me resgatou. Esse é o versículo mais lindo. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. O Senhor nos tirou das águas profundas. O Senhor nos tirou do pecado. O Senhor nos tirou das águas que submergiram sobre as nossas vidas. O Senhor nos tirou da escuridão, da dificuldade. O Senhor nos tirou do desânimo, do medo. O Senhor nos tirou, oh, aleluia, o Senhor nos tirou, Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia das nossas vidas, aleluia, que coisa linda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que coisa linda, livrou-me de forte inimigo, aleluia, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, aleluia. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque Ele se agradou de mim. Porque o Senhor olha para nós o tempo todo. O Senhor não coloca nada sobre a nossa vida que nós não temos conta. O Senhor não coloca nada sobre a nossa vida que nós não temos capacitação, que nós não temos condição de fazer. O Senhor coloca grandes coisas sobre a nossa vida. Grandes coisas, tremendas, imensas, tremendas. Oh, aleluia. O Senhor é lindo, 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 lindo. Lindo. E quando nós obedecemos a sua palavra e quando nós colocamos em prática aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida, Ele se agrada de nós. Ele se agrada de nós.
Ele olha para você naquela situação e no seu imenso amor e Ele te envolve naquele afeto. Ele te envolve nesse amor. Ele te fortalece. Ele te sustenta. Ele te direciona. Ele passa a ser o seu condutor inicial e o seu condutor final. Ele te mostra situações em que você vai entrar, que não é para você entrar. Ele te aconselha. Ele é seu melhor amigo. É lindo. É lindo. É lindo. Quando o seu coração é quebrantado, quando o seu coração ele é aberto, quando o seu coração ele é voltado ao Senhor. Oh, aleluia. O Senhor se agrada de você. Aleluia. Aleluia. Pois o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Aleluia. O Senhor nos recompensa conforme aquilo que nós fazemos, conforme aquilo que nós nos proponhamos a fazer e nós colocamos em prática. Ele não nos dá algo que nós não temos capacidade de fazer, ou que nós não temos capacidade de sustentar. Que nós tenhamos um coração de servo, que nós tenhamos um coração manso, humilde e sereno, quebrantado, para levar e viver a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar e amanhã nós terminamos o Salmo. Se bem que eu acho que o Salmo 18, eu acho que vai mais uns dias. O Salmo é tremendo. O Salmo é tremendo. Aleluia. Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai amado, quero apresentar ao Senhor, Pai, essa terça-feira. Oh, aleluia. Seja uma terça-feira gloriosa, Pai. Seja uma terça-feira resplandecente diante da sua presença, Pai. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, em todo o momento, Pai. Nós apresentamos ao Senhor a nossa casa. Nós apresentamos ao Senhor o nosso trabalho, Pai. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, a nossa vida, Pai. Oh, aleluia. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor se agrade da nossa vida. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor caminhe conosco ao longo desse dia. Que o Senhor coloque pessoas à nossa volta. Que o Senhor coloque pessoas enviadas do Senhor para nos fortalecer ainda mais. Porque nós temos sede e fome de Ti, Pai. Porque nós temos sede e fome da Tua presença, Pai. Porque nós queremos estar mais perto de Ti todos os dias. Nós queremos estar diante do Senhor sem mácula, mais alvos do que a neve, Pai. Mais alvos do que a neve. Então nos ensina a caminhar diante de Ti, Pai, diante dessa graça, Pai. Nos ensina a caminhar de acordo com o que o Senhor espera da nossa vida, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos filhos do Senhor. Oh, Pai, nós não queremos ser a velha criatura, Pai. Nós queremos ser filhos do Senhor, nós queremos levar a Tua palavra, nós queremos ser semente viva, Pai. Nós queremos colocar nas pessoas à nossa volta o mesmo amor que nós sentimos pelo Senhor, Pai. Nos fortalece, nos capacita, Pai, nos ensina, Pai. Coloca sobre nós, Pai, sobre a nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor já gerou antes mesmo que nós estivéssemos aqui, Pai. Antes mesmo que nós estivéssemos aqui neste mundo, Pai, porque o Senhor já tinha algo preparado para a nossa vida, porque o Senhor já tinha algo preparado, Pai, para a nossa existência, Pai. E nós cremos nessa promessa, nós cremos nessa palavra, Pai. Nós cremos nessa palavra, Pai. Nós repreendemos agora todo levante, Pai, que possa vir sobre a nossa vida no dia de hoje, Pai. Todo empecilho que Satanás possa vir a colocar sobre a nossa vida neste dia, Pai. Todo pensamento, todo sentimento, Pai. Tudo aquilo que possa vir a tentar nos parar no dia de hoje, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco no dia de hoje. O Senhor está conosco, à nossa frente, nos direcionando, ao nosso lado, nos amparando, às nossas costas nos protegendo e acima de nós, nos direcionando. Aleluia.
Aleluia. Senhor está conosco. O Senhor está conosco e nós cremos nessa palavra. Nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor está conosco todo momento, todo tempo. Em todo tempo o Senhor está conosco. Em todo tempo o Senhor está conosco. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te apresento, Pai, cada pedido de oração, Pai. Cada pedido que foi feito, Pai. Em relação à área da saúde, Pai. Cada pedido que foi colocado, Pai, cada pedido que foi enviado em relação à área da saúde, Pai, visita, Pai, agora os hospitais, Pai, as pessoas que estão precisando de uma liberação, Pai, as pessoas que estão necessitando agora, Pai, de uma intervenção divina, Pai querido, Pai amado, visita agora, Pai, o hospital. Nós oramos agora para as pessoas que necessitam, Pai, de uma porta de emprego, Pai. As pessoas que precisam ter uma provisão financeira, Pai. Seja falta de vendas, Pai. As pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor no dia de hoje, Pai. Abre as portas, Pai. Se for possível, Pai, abre as portas de emprego, Pai. Aonde esse irmão colocar a planta dos pés dele, que o Senhor esteja com ele no dia de hoje, aleluia. Que o Senhor esteja à frente, Pai, que esse irmão consiga um trabalho abençoado, um trabalho próspero, Pai, um trabalho que seja projetado e programado pelo Senhor, Pai, que onde ele já tenha uma carreira pré-estabelecida, Pai, onde não seja somente uma carreira inicial, mas que ele tenha ali um projeto, Pai, dentro daquela empresa, que o Senhor coloque esse irmão num ambiente capacitatório, Pai, que ele tenha ali naquele ambiente provisão, Pai, que ele tenha ali naquele ambiente acompanhamento, acolhimento, Pai, que o Senhor coloque ele diante de uma presença do Senhor, irmãos enviados do Senhor, Pai querido, Pai amado, uma empresa enviada, o que o Senhor direcionou para a vida desse irmão, porque eu já tinha esse projeto na vida dele, Pai, porque ali ele vai semear a sua palavra, ele vai levar a sua palavra ali para os irmãos, Pai querido, Pai amado, para os companheiros de serviço, Pai. Nós colocamos agora diante do Senhor essa profecia, Pai. Nós colocamos diante do Senhor essa profecia que esse irmão vai levar a sua palavra, Pai, que esse irmão vai levar a sua palavra a outros irmãos, Pai querido, Pai amado, que ele vai ser um missionário dentro do trabalho dele, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz, Pai querido, Pai amado, e nós queremos levar mais e mais sua palavra, para que mais e mais pessoas tenham sede e fome de Ti, Pai querido, Pai amado. Oh, aleluia! Para que mais pessoas tenham sede e fome de Ti, Pai querido, Pai amado. Nós cremos nessa palavra, Pai, nós agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Pai, grandioso és Tu, Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado, aleluia, oh, aleluia, Pai querido, Pai amado, eu Te apresento agora os irmãos que estão clamando em relação à família, Pai. A família é um projeto do Senhor, Pai. A família é um projeto inicial do Senhor, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor visite cada lar, cada casa no dia de hoje, Pai. Nós repreendemos todo devorador, Pai, financeiro, todo devorador da área da família, Pai. Todo aquele que entra dentro dessa casa tentando colocar divisão, facção, Pai. Nós repreendemos agora pelo poder que era o nome do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos neste dia, Pai, todo levante que possa estar ocorrendo na casa desse irmão, Pai, na área familiar, Pai. Nós repreendemos pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos que a família é um projeto do Senhor, que a família é a herança do Senhor. Os nossos filhos serão como flechas na mão do guerreiro, aleluia. Nossos filhos levarão a palavra do Senhor, serão profetas, missionários, pastores. Nossos filhos serão a geração eleita do Senhor, aleluia. Nós seremos a geração do avivamento, aquela que clama, aquela que intercede, aquela que se coloca na brecha, Pai querido, Pai amado, aquela que se coloca na brecha, aquela que te busca incessantemente, porque tem sede e fome de Ti. Aleluia, Pai querido, Pai amado. Eu te apresento agora, Pai, cada irmão, Pai, cada irmão que vai assistir essa oração, cada irmão que vai ouvir essa oração, Pai, porque o Senhor conhece o que cada um necessita, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai, o Senhor sabe o que cada um vem clamando diante do Senhor, o que tem se derramado diante de Ti, Pai querido, Pai amado, que o Senhor visite o coração de cada um, Pai, que o Senhor acolha aquele pedido, Pai, que o Senhor acolha esse clamor, Pai, que o Senhor entre com a sua mão forte, Pai, que o Senhor entre com a provisão, Pai, que o Senhor ouça o nosso clamor, como está no Salmo 18, que o Senhor desça, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor venha ao nosso encontro, oh, aleluia, porque nós necessitamos desse encontro
genuíno com o Senhor, esse encontro verdadeiro com o Senhor, Pai, esse encontro, Pai, que transforma a nossa vida, que nos faz ter mais sede e fome de Ti, Pai, esse encontro que nos faz ter mais sede e fome de Ti, Pai. Nós estamos aqui diante da Sua presença, Pai, com o coração quebrantado, Pai, clamando, venha nosso encontro, venha o nosso encontro, venha o nosso encontro, Pai, no dia de hoje, Pai, nos confronta, Pai, nos molda, se há algo que nós ainda não estamos fazendo, Pai, se há algo que nós ainda não estamos realizando, que é da Sua vontade, Pai, que o Senhor confronte a nossa vida. Nós queremos ser moldados para viver a Tua vontade, Pai. Nós queremos ser moldados para viver a Tua vontade, Pai. Nós queremos ser capacitados para viver a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Oh, aleluia, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado toda a honra, toda a glória, todo louvor, ao único que é digno de honra, de glória, de louvor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado, engrandecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a nossa terça-feira, que ela seja uma terça-feira sacudida, transbordante da Tua glória, Pai. Que a Sua glória esteja conosco em todo instante. Que o Seu nome queime no nosso coração, Pai. Queime no nosso coração. Que o Seu nome queime no nosso coração. Que nós tenhamos a sede e a fome de Ti todos os dias, Pai. Nós tenhamos tempo para buscar essa graça, que nós tenhamos tempo para buscar a Sua presença, Pai querido, Pai amado. Oh, nós te amamos, Pai, nós te amamos. Obrigada, Pai, por este momento, obrigada, Pai, por este dia. Não fui eu que falei. Não fui eu que trouxe, foi o Senhor quem direcionou, foi o Senhor quem colocou sobre nós neste dia de hoje, Pai, essa passagem. Foi o Senhor quem colocou os motivos de oração, foi o Senhor quem colocou a exortação, Pai. Foi o Senhor quem trouxe, Pai, foi a Sua palavra, foi o Senhor falando, operando através de mim, Pai querido, Pai amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantei, cantei. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma terça-feira grandiosa, abençoada, debaixo da graça do Senhor. Nós nos vemos amanhã, às 6h12. Creio eu que eu vou conseguir ajustar esses horários aqui, YouTube, conseguir ajustar os horários aqui de transmissão. Tudo muito novo, porque na verdade o Senhor trouxe o direcionamento. Eu tinha que colocar em execução, porque eu já fiquei protelando muitos dias. O Senhor já tinha colocado e eu fiquei, Senhor, isso não é para mim. Senhor, isso não é para mim. Senhor, me usa de outro jeito. Senhor, eu contribuo, eu sigo. Mas o Senhor... se eu não obedeço, o Senhor colocou que eu tenho que obedecer. Não é meu, não é para mim. Nada é para mim. É para Ele. É para Ele, é por Ele. É sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente quer dar o nosso melhor, né? Colocou, mas nós temos senso também de perfeição. Então, nós queremos fazer o nosso melhor, colocar o nosso melhor em prática. Então, ainda estou em processo de ajuste. A palavra é essa, ajuste. Mas amanhã, para a glória de Deus, creio eu que já vai estar tudo normalizado. Eu entro certinho às 6h12. Pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Você tem uma terça-feira grandiosa, abençoada. Você do YouTube, se você puder me acompanhar no Instagram, tem lá, priscila.a.marques, lá no Instagram. E lá eu vou relatar hoje meu testemunho de vida. Como que eu cheguei até o Senhor. Como que o Senhor moldou minha vida. Quem eu era, quem eu sou, né? Quem é a Priscila? E hoje eu vou tirar um tempinho, né? São 3 crianças, né? Então, eu tenho 3 filhos. Eu vou tirar um tempinho e eu venho contar a minha vida, meu testemunho de vida. Para a glória dele. Para a glória dele. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Até daqui a pouco, se Deus quiser, no Instagram e no YouTube até amanhã, às 6h12. Pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada grandemente. A você que ouviu essa oração, independente do horário, se você puder, se tocar no seu coração e você quiser enviar para alguém essa oração, enviar para alguém, para alcançar a vida de alguém, seja esse missionário. Ore pelas pessoas. Leve a palavra do Senhor. O Senhor necessita. O Senhor necessita de servos com coração genuíno para levar a palavra do Senhor. Independente se você vai enviar esse conteúdo para alguém ou se você mesmo vai orar, que você se levante como também intercessor. Nós precisamos de encher as redes sociais, encher o nosso ambiente do Senhor, transbordar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Que nós possamos transbordar o Senhor, transbordar esse amor. Nós possamos levar a sua palavra genuinamente. Se você puder compartilhar com alguém, se você puder orar por alguém no dia de hoje, se você puder levar uma palavra de afeto. Muitas vidas precisam ser alcançadas, muitas pessoas precisam ser quebrantadas. O Senhor tem pressa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Até amanhã para a glória dele. Aleluia. Deus abençoe grandemente.